Imagine um tempo muito antes de qualquer calendário moderno. O mundo era vasto e repleto de mistérios. As civilizações que conhecemos hoje ainda não existiam como as vemos, mas em suas formas mais antigas, elas já davam sinais de poder e complexidade. Antes do nascimento de Cristo, a humanidade vivia em uma era de profundas transformações, onde as primeiras sociedades começaram a deixar suas marcas na história. Nos vastos desertos da Mesopotâmia, por volta de 3000 a.C., surgiram as primeiras grandes civilizações. Foi ali que as primeiras cidades floresceram, como Iaraquia, e onde a escrita cuneiforme, o primeiro sistema de escrita da humanidade, foi criado. Os mesopotâmicos viviam em uma sociedade organizada em torno de rios, principalmente o Tigre e Eufrates, cujas águas tornavam a terra fértil para a agricultura. Esse controle sobre a água e a terra deu início a um sistema econômico e político que começava a se assemelhar ao que conhecemos como governo e comércio. Os primeiros impérios surgiam. Era o início do domínio humano sobre a natureza e sobre outros homens. Simultaneamente, no Egito, uma civilização magnífica crescia ao longo do rio Nilo. Seus faraós eram considerados deuses na terra, e sua cultura, profundamente religiosa, girava em torno do conceito de vida após a morte. As pirâmides, essas gigantescas construções, serviam como túmulos para seus líderes e são testemunhos impressionantes do poder que os antigos egípcios possuíam sobre a engenharia e a arquitetura. As práticas funerárias, os hieróglifos e os mitos de divindades como Ra e Osíris moldavam o dia a dia do povo egípcio, enquanto eles construíam uma das sociedades mais duradouras e influentes do mundo antigo. Mais ao leste, a Índia e a China já desenvolviam suas próprias culturas sofisticadas. Na Índia, os povos do Vale do Indo criaram cidades complexas, como Harappa e Mohenjo-Daro, com sistemas avançados de saneamento e planejamento urbano. A espiritualidade também já tinha um lugar importante, com as raízes do hinduísmo começando a se formar, influenciando a forma como as pessoas entendiam o mundo ao seu redor e seu lugar nele. Na China, por outro lado, a dinastia Shang governava com mãos firmes, e a escrita chinesa começava a ser formalizada. A cultura chinesa, mesmo nessa época antiga, já era marcada pela veneração aos ancestrais e pelo desenvolvimento de tecnologias como a fundição de bronze. A agricultura, especialmente o cultivo de arroz, formava a base da economia e permitia o crescimento das cidades. Enquanto isso, nas regiões ao redor do Mediterrâneo, povos como os fenícios, os gregos e os hititas estavam começando a deixar suas marcas. Os fenícios eram mestres da navegação e do comércio, conectando diversas culturas através de rotas marítimas. Sua invenção mais duradoura foi o alfabeto, que seria a base dos sistemas de escrita modernos. Os gregos, ainda em sua fase arcaica, estavam experimentando com a política, a arte e a filosofia, cujos efeitos seriam sentidos muitos séculos depois, com o surgimento das grandes cidades-estado como Atenas e Esparta. Mas o mundo antes de Cristo não era apenas um lugar de grandes civilizações, era também uma era de luta e sobrevivência para muitas tribos e povos nômades. Na Europa, povos celtas e germânicos viviam em sociedades tribais, dependendo da caça e da agricultura para sobreviver. Eles reverenciavam a natureza e os ciclos das estações, e suas culturas eram transmitidas oralmente, já que a escrita ainda não havia se disseminado por aquelas terras. Mais ao sul, na África, além do Egito, reinos como Kush floresciam ao longo do Nilo, influenciados pelos seus vizinhos do norte, mas com uma identidade cultural própria. E nas Américas, muito antes dos impérios Azteca e Inca, as civilizações pré-colombianas, como os Olmecas, já estavam erguendo monumentos e desenvolvendo calendários complexos, antecipando o que viria a ser um florescimento cultural milênios depois. O que unia todos esses povos e civilizações, apesar de estarem separados por vastas distâncias, era a luta constante pelo controle da natureza e pela criação de ordem em um mundo caótico. A religião, os mitos e as histórias eram centrais para as vidas das pessoas. Elas explicavam o inexplicável, davam sentido ao ciclo de vida e morte e ofereciam consolo diante das forças poderosas da natureza e dos deuses que acreditavam controlá-la. Nas regiões em que hoje conhecemos como a Palestina e o Oriente Médio,
Povos como os hebreus já estavam começando a desenvolver suas crenças e práticas religiosas, que influenciariam profundamente o curso da história religiosa do Ocidente. O monoteísmo hebraico, com a crença em um Deus único, se destacava em um mundo onde o politeísmo era a norma. A Torá, os 10 mandamentos e as tradições judaicas estavam sendo formados, estabelecendo as bases para o surgimento de 3 das maiores religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ao olhar para o mundo antes de Cristo, vemos uma tapeçaria complexa de culturas, reinos e impérios que, em muitos aspectos, estabeleceu as bases para o que conhecemos hoje. As inovações em escrita, arquitetura, agricultura e governança dessa era prepararam o terreno para o desenvolvimento da civilização ocidental, enquanto as tradições espirituais e filosóficas moldaram o pensamento humano de maneiras que ainda ressoam. Era um mundo em transformação constante, onde a busca por conhecimento, poder e significado impulsionava as sociedades a explorar os limites de suas capacidades. O nascimento de Cristo marcaria o início de uma nova era, uma era de profundas mudanças políticas, sociais e espirituais. Mas antes disso, o mundo era vasto, misterioso e cheio de potencial. Um mundo onde homens e mulheres enfrentavam o desconhecido com coragem, construindo civilizações que resistiram ao teste do tempo.